Deixa eu te provocar com uma ideia rápida. Quando alguém fala Superman poderoso, o que vem na tua cabeça? Uma força absurda, laser nos olhos, voar mais rápido que a luz? Agora imagina que isso é o básico. Tipo, é um modo tutorial do personagem. Porque existem versões do Superman tão fora da curva, tão absurdas, que o Superman que a gente conhece pareceria limitado, quase que incompleto. E o mais curioso é que essas versões quase nunca aparecem em filme. Pouca gente comenta, e se elas existissem no universo principal, simplesmente quebrariam qualquer história. Hoje, eu quero te mostrar alguns desses Superman não mainstream. E já te aviso, hein, que pelo menos um deles vai bagunçar completamente a tua noção do que é poder dentro do universo da DC. Aqui, ó, isso não é um ranking de força por força. É conceito, é tempo, é consequência. Bora lá. Número 1. Superman Prime, 1 milhão. Agora a gente já começa pesado, né? Porque o Superman Prime não é só o mais forte. Ele é o resultado de milhares de anos de evolução. Porque ao invés de morrer, envelhecer ou simplesmente ir lá e se aposentar, ele toma uma decisão completamente fora da lógica. Ele entra no sol e fica lá, parado lá uma estátua. Séculos se passam, depois milênios se passam. Enquanto qualquer outra coisa seria vaporizada em segundos, o corpo dele continua absorvendo energia solar num nível impossível de medir. Quando ele finalmente retorna, ele não envelheceu, não enfraqueceu, ele virou praticamente um ser cósmico. Aqui a gente está falando de um Superman capaz de reconstruir universos, restaurar civilizações inteiras, manipular matéria como se ele estivesse brincando com argila. Mas a parte mais interessante não é nem o poder, é o comportamento. Ele não vira um tirano, não vira um deus autoritário, ele vira um observador. Porque esse Superman entende que interferir demais pode quebrar o equilíbrio da existência. Então ele escolhe agir pouco, só quando realmente necessário. Ou seja, poder absoluto com autocontrole absoluto. E isso, ironicamente, é o que deixa essa versão ainda mais assustadora. 2. A linhagem do Superman 1 Million. Agora, a ideia começa a ficar ainda mais estranha. No bom sentido, é claro. Aqui, nós não estamos falando de um único Superman. A gente está falando de uma linhagem inteira de Superman. É que ao longo de milhares de anos, os descendentes do Superman, eles continuam existindo. Só que cada geração herdando fragmentos desse poder absurdo, mas também se adaptando ao próprio tempo. Porque o símbolo do S deixa de ser só um escudo. Ele vira quase que uma instituição cósmica. Esses Superman, eles vivem num ponto da história onde ameaças universais não são mais exceção. Elas são rotina. Todo dia aparece uma ameaça universal. Eles crescem sabendo que carregar esse símbolo não é uma opção. É destino. E isso gera uma pergunta silenciosa que é muito boa. Quando o poder ele vira tradição, isso ainda é heroísmo ou vira obrigação? Nesse ponto, o Superman não é mais uma escolha inspiradora. É quase que um cargo existencial. Nasceu, já começa a exercer esse cargo. E isso muda completamente a forma de enxergar o personagem. Rapidinho aqui, ó. Antes de continuar, se tu tá curtindo esse tipo de conteúdo mais diferente sobre quadrinhos, deixa um like aí, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais gente. E se tu quiser acompanhar essa jornada, o canal ainda tá agora no começo, se inscreve também. Isso faz uma diferença, absurda para quem tá construindo algo do zero. Agora bora, porque o próximo Superman aqui muda completamente a lógica do personagem. Número 3. Superman da Terra 2. O que não parou. Agora a gente pisa um pouco mais no chão emocional. Porque aqui o Superman da Terra 2, ele envelhece. Ele sente o peso do tempo. Ele perde pessoas. Ele erra. Ele carrega cicatrizes. Só que não são cicatrizes físicas. Mas sabe o que ele não faz? Ele não para. Enquanto várias versões de Superman morrem jovens, são substituídas ou reiniciadas em reboots, esse continua ativo por décadas, lutando, reconstruindo, aprendendo. Só que isso gera um tipo de poder diferente. Experiência também é força. Esse Superman, ele já viu o mundo quebrar mais de uma vez. Já enterrou aliados, já precisou reconstruir esperança quando ninguém mais tinha energia para isso. Quando ele fala,
os outros escutam. Só que não é por medo, é por respeito. Esse é o tipo de poder que não vem do soco, vem da caminhada. Número 4. Superman do Injustice. Agora que a gente entra numa zona mais perigosa. Porque depois de perder a Lois Lane, depois de destruir Metrópolis sem querer, depois de viver o pior dia possível, esse Superman toma uma decisão simples e fatal. Isso nunca mais vai acontecer. Só que o problema é o preço dessa promessa. Para garantir que ninguém mais sofra como ele sofreu, ele começa a controlar o mundo como um ditador, porque ele começa a impor ordem. A decisão, o que é certo e errado, ele toma sozinho. E o mais assustador é que ele não se acha um vilão. Ele acredita de verdade de que ele está salvando o planeta Terra. Esse Superman, ele não age por ódio, ele age por convicção. E quando alguém com poder absoluto acredita de que está certo, o mundo inteiro vira um experimento. Esse não é o Superman que inspira, é o Superman que serve de aviso. Número 5. Superman cósmico. Bom, agora aqui respira fundo, porque aqui a coisa ela já sai completamente da lógica de super-herói. Porque o Superman cósmico não é só força, rápido ou resistente. Ele opera num nível quase que abstrato. Em algumas interpretações, ele manipula energias cósmicas, dobra a realidade, interage com forças que estão acima do espaço e do tempo. Ele não resolve mais assaltos, meteoro ou uma invasão alienígena. Ele resolve problemas que parecem tipo bugs da própria existência. Enquanto um Superman normal salva um avião caindo, o Superman cósmico segura colapsos dimensionais, corrige rachaduras na realidade, enfrenta entidades que nem deveriam existir dentro da lógica humana. Só que isso cobra um preço. Quando tu coloca um personagem nesse nível, a pergunta ela deixa de ser tipo, ele consegue vencer? E vira algo mais, ele deveria interferir? A humanidade aqui começa a parecer distante. O tempo ele perde o significado, porque um erro ele não derruba um prédio. Ele pode apagar uma linha temporal inteira. Esse Superman aqui ele começa a deixar de ser um herói e começa a se aproximar de tipo uma entidade cósmica, literalmente. Só que é fascinante e ao mesmo tempo desconfortável, porque toca numa ideia profunda dos quadrinhos. Quando o poder ele passa de certo limite aceitável, ele deixa de ser heróico e vira existencial. No fim das contas, o Superman nunca foi só sobre força. Ele sempre foi sobre escolhas, sobre limites, sobre o peso de ter poder demais num mundo frágil demais. Cada uma das versões ela exagera um pedaço disso, até a gente perceber que o verdadeiro conflito nunca foi o soco, sempre foi a decisão do Superman. Agora eu quero saber de ti. Qual dessas versões mais te deixou pensativo? A mais poderosa, a mais perigosa ou a mais humana? Comenta aí embaixo, hein? Eu vou ler tudo. De verdade, vou estar lendo. E se tu curte esse tipo de conteúdo mais profundo sobre HQs, já deixa o like para fortalecer aqui o vídeo. O canal ele ainda está no começo, então cada apoio ele conta muito para fazer o canal crescer. E de verdade, me ajuda demais. Se puder também, se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque aqui tem muita coisa absurda dos quadrinhos vindo por aí. Te espero, hein? Até lá!